Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Abidão Marinho e estamos aqui no nosso momento falando sobre política. Tratarei no vídeo de hoje do assunto mais importante da semana que findou. Não estou falando, de forma nenhuma, das já controvertidas decisões do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros. Estou falando daquilo que verdadeiramente importa aos cidadãos brasileiros, que é a questão da pandemia. Dei ao texto desta semana o título de O Brasil acima de todos. É claro, não é uma alusão, e poderia ser, com uma forma de gozação, aquele slogan do nosso presidente da República. Mas é porque o Brasil ficou acima de todos os países do mundo em número de mortes e no número da média diária de contaminados. O Brasil hoje é uma ameaça sanitária ao mundo. Tão ameaça que até a Venezuela pediu que a ONU fizesse uma intervenção no Brasil, fizesse alguma coisa pelo Brasil. Não é sem razão, embora acredite eu que a Venezuela tenha feito isso para, mais uma vez, tirar a casquinha política da situação. Mas a situação que nós atravessamos hoje é uma situação deveras preocupante e triste. Por diversos dias, o número de mortos diário por conta da pandemia ultrapassou a casa de 2.000 mortos. Para se ter uma ideia, já são quase 2 mortos a cada minuto no país. Para chegar a essa soma de mais de 2.000 mortos, já são 2 mortos a cada minuto no país. Temos que perguntar como nós chegamos a este ponto, a essa tragédia. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é a questão do que fizeram nossos políticos. Eles politizaram a pandemia. Quiseram usar o vírus como cabo eleitoral dos seus projetos pessoais. E aqui não se refere apenas ao presidente. Também os governadores fizeram a mesma coisa. Também os prefeitos fizeram a mesma coisa. É algo preocupante, pois enquanto o resto do mundo levou a coisa a sério, tratou a coisa com seriedade e finalmente começa a sair da situação, o que assistimos no Brasil é a situação cada vez ficando mais grave. Ano passado, o pico atingiu 1.000 e poucos mortos diários. Aqui já está passando, nesta nova onda, mais de 2.000. São novas variantes. E a mortandade só aumenta. E aqui não se pode, de forma nenhuma, tentar eximir a responsabilidade de ninguém. Talvez não seja este o momento, mas algum dia nós vamos ter que ajustar as contas com os responsáveis. O Brasil nunca, em nenhum momento da sua história, passou um momento de tamanha gravidade. E o que eu vejo ainda hoje, apesar dessa tragédia toda, para minha tristeza, são os políticos tratando de sucessão. Quem é que vai ser o presidente, quem é que não vai ser o presidente, quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, como é que vão fazer. Você vê, meu caro amigo, que parece que ninguém está preocupado com a sua situação, com a nossa situação. Hoje, viver ou morrer é uma questão de sorte. Se tivermos a sorte de sermos contaminados por uma versão leve da pandemia, escapamos. Se não tivermos essa sorte, iremos morrer.
iremos morrer. Essa é a realidade. Não podemos nos afastar disso. A recomendação é que todo mundo procure se cuidar, olhar por si. Os nossos governantes falharam quando não levaram a coisa a sério, repito. Quando um governador dizia uma coisa, o presidente dizia outra ao contrário. Quando o presidente dizia uma coisa, o governador dizia outra ao contrário. Se você levar esta situação para dentro da sua casa, você vai ver que a sua família, ela se deteriora. Imagine você, um pai de família, uma mãe de família, em que você diz uma coisa para os filhos e o seu companheiro diz outra, ou companheira diz outra. Faça assim. O outro diz, não, faça assado. A tendência dessa família é se desestruturar. Porque o filho não vai acabar por não obedecer a ninguém. Ou vai fazer aquilo que lhe é mais conveniente. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Quando o governante dizia, não vamos colocar isolamento, e o outro dizia, não se pode fazer isolamento de forma alguma, as pessoas, embora no primeiro momento tenha atendido alguma coisa, mas foi sempre o isolamento à meia boca. Um isolamento de faz de conta. E como resultado, nós nem salvamos a economia, nem salvamos as vidas das pessoas. Nossa economia está em frangalhos, a inflação alta lá em cima, a moeda desvalorizada e, para aumentar nossa tragédia, as pessoas estão morrendo. Morrendo numa velocidade assustadora. Na próxima semana, infelizmente, vamos ultrapassar a casa dos 300 mil mortos na pandemia, por conta da pandemia. A expectativa é que só tenhamos vacina lá pelo final do ano. Até lá, mantido esse ritmo, quantos irão morrer? 500? 600? 1 milhão de vidas serão perdidas. Então, meus amigos, nós estamos vendo que os nossos governantes cometeram falhas gravíssimas. Não se programaram para a pandemia, pensaram que a pandemia iria se dissipar por si, e não é isso que nós estamos vendo. Tivemos já um número, 2, 3, já estamos indo para o 4º ministro da Saúde. E nenhum dos ministros, nem o governo federal, assumiu o comando da pandemia. Assumiu, de fato, para dizer, não, nós vamos fazer assim porque este é o melhor caminho. Vemos o presidente da República, o governo federal, por todo, querendo se eximir da responsabilidade. É uma atitude covarde. Quem é o pai de família que se exime da responsabilidade daquilo que acontece na sua casa, no seu lar? Não pode ser considerado um pai de família aquele que a casa acontece uma coisa dentro da sua residência e você não assume a responsabilidade. Finge que não é com você. Não é da sua alçada aquilo. É o que acontece com os governantes. O presidente da República e o governo, de uma forma geral, dizem, não, o Supremo nos proibiu. Não é verdade. Essa mentira já foi contestada diversas vezes. O que o Supremo disse lá atrás, diante da atitude do governo que queria colocar um sistema de isolamento vertical, que era contra o distanciamento social, o Supremo Tribunal Federal autorizou aos governos e aos municípios, aliás, autorizou não, disse que pela Constituição, pela lei, essa competência para disciplinar essas coisas eram concorrentes. Ou seja, 3 esferas de poder. Eu tenho receio, aliás, o que teria acontecido com o Brasil se fosse adotado aquele entendimento do governo federal. Não pode fazer isolamento, vamos deixar a pandemia acabar por si só. Na verdade, quantos mortos nós não teríamos aqui hoje? Acredito eu que bem mais do que estamos tendo. Com aquele isolamento meia boca, acredito, tenhamos salvo algumas vidas, dezenas de vidas. Não sei como seria. Eu tenho um parâmetro
que eu costumo usar, aliás, dois exemplos que eu costumo usar. O exemplo da Nova Zelândia e o exemplo ocorrido em comparação à Suécia com a Noruega e a Finlândia. Na Nova Zelândia, um ano de pandemia, eles registram apenas 23 mortos. Um ano. Isso é menos do que morrem no Brasil por conta dessa mesma pandemia em 15 minutos. Um quarto de hora morre mais gente no Brasil do que em toda Nova Zelândia. O outro exemplo, o exemplo da comparação da Suécia com a Noruega e a Finlândia, é que a Suécia adotou não quis no início da pandemia fazer qualquer medida de contenção. Pois bem, enquanto que na Noruega e na Finlândia eles registram menos de 2.000 mortos, a Suécia registram 13.000 mortos. Então, como parâmetro, dá para saber o que aconteceria no Brasil. A situação no Brasil, meus amigos, só não está mais grave, porque as grandes nações, os grandes países, já estão encerrando a vacinação dos seus cidadãos, enquanto nós aqui ainda mal começamos. Mal temos 10 milhões de vacinados. Os Estados Unidos, por exemplo, já tem mais de 100 milhões. E outros países já vacinaram 30%, 40% da população. O Brasil vacinou 4% da população. Mas como os outros países já vacinaram, talvez sobrem vacinas. E essas vacinas o Brasil se interesse para comprar. Porque não se interessou no momento certo. Não foi atrás das vacinas. Pelo contrário, o governo federal, o presidente da República fazia a campanha contra a vacina. Dizia que quem vacinasse poderia virar jacaré. Coisa mais ridícula. Que não iria comprar, hipótese nenhuma, a vacina chinesa. E agora? É a vacina chinesa praticamente a responsável por esses 10 milhões de vacinados que temos no Brasil. Muito pouco, por uma população de 210 milhões. Temos 10 milhões e poucos de vacinados. E com a primeira dose, não é nem com a vacinação completa. Essa semana assistimos também, meus amigos, o mesmo governo que tanto espinafrou a China, que é uma ditadura, reconheça-se, pedir pinico para o governo chinês, implorar por vacinas. Por favor, mande umas vacinas para o Brasil, mande insumos para o Brasil. Para você ver, meu amigo, aquilo que papai já dizia lá atrás. Língua não é osso, mas quebra caroço. Então, meus amigos, a nossa sorte é que vai começar a sobrar vacina e nós vamos começar a vacinar a nossa população. Não sabemos ainda em quanto tempo, porque cada dia os especialistas em logística do governo federal diminuem a quantidade. Nós não sabemos quando vai chegar a vacina. Até lá nós temos que torcer e orar. Pedir a Deus, porque Deus está acima de tudo e há de olhar por nós. Nós não temos culpa da tragédia que estamos passando. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no nosso canal.